pessoal, hoje é domingo e eu estou por cá, no meio das suculentas, fazendo o meu substrato, que está aqui, ó. Esse aqui é o substrato, já tá prontinho. Gente, eu faço meu substrato com terra aqui do quintal, olha como as suculentas ficam bonitas. Terra do quintal, eu compro a terra vegetal para misturar, coloco munha de carvão e coloco pinos triturados no meio para deixar o substrato bem airado, né? Porque assim ele não acumula muita água ou fica muito terroso, né? Aquele torrão. E assim ele ficando leve, um substrato leve, a água, né? Você joga a água não para. E assim ela não apodrece a raiz da suculenta. Eu fiz várias mudas, né? Aqui com vocês, num outro vídeo. E foi o mesmo substrato que eu uso. Mas, gente, quem não tem terra, né? E quer ter suculenta, é só comprar o substrato pronto, né? Você pode acrescentar casca de arroz carbonizado, tem a perlita. Eu gosto muito de usar a perlita também, que ajuda na ficar mais airado. Mas só que eu estou sem, né? E por aqui eu não consegui achar a perlita. Mas é isso, gente. Se quiser um substrato bem airado, que ele não pode formar, apertar e formar o torrão, né? Ele tem que ficar airado. Então é isso. Querendo fazer o seu substrato, é assim, tranquilo. Mas se quiser, só comprar e ter as suas suculentas. Hoje eu tenho um pouco de mudas já que eu tirei, né? Que eu colhi. Ó, a quantidade, o potinho tá cheio. E tem mais para colher. Mas hoje eu só tô mostrando aqui o meu substrato prontinho. E aqui está. Só colocar no potinho e vir com sua mudinha, se ela já tiver enraizada, e colocar aqui assim. E como eu sempre falo, se quiser colocar pedrinha aqui ao redor, você pode colocar. Mas se quiser colocar a munha do carvão aqui ao redor, o que acontece com a munha do carvão? A água, né, se estiver chovendo muito, apesar de ter o sombrite aqui, mas esse sombrite aqui vaza assim mesmo, ele, o que acontece? Ele não deixa a água encharcar, né, no vasinho. Então, é esse o porquê eu uso a munha de carvão aqui por cima. A pedrinha também é assim, beleza, gente? Então, tá aqui um vasinho plantado. Vamos seguir aí que eu vou fazer mais algumas coisas aqui e mostro para vocês, beleza? Bom, gente, hoje eu vou plantar essa muda aqui de jasmim estrela. Eu sei que o ideal seria plantar no chão, mas eu vou plantar no vaso primeiro e depois eu vou ver o que eu faço, porque geralmente eu tô mudando de lugar, mas esse jasmim estrela é uma trepadeira, então assim, ele vai formar em cima do pergolado lá. Como eu não tenho condições, né? Eu não aguento furar buraco hoje. Eu vou no chão, né? Lá com a escavadeira, eu vou plantar no vaso. Depois, quando vier uma pessoa para me ajudar, e eu passo pro chão e também eu vou escolher um lugar para colocar. Eu vou plantar naquele vaso de barro ali, mas como ele é grande, eu vou colocar as folhas que caíram aqui para ajudar na drenagem, né? E munha também de carvão. O carvão, né, para ajudar na drenagem, porque o vaso de barro já é pesado, para não ficar tão pesado para a gente carregar, né? Já plantei meu jasmim, né? Já tá plantadinho no vaso.
pois o torrão dele tá bem molhado, então eu não vou precisar molhar agora. Gente, só para mostrar para vocês algumas mudinhas que foram feitas por folha. As folhas que eu sempre falo que brotam, né? Eu fiz esse aqui, berçário, né? Esse aqui, para que as mudinhas estão crescendo. E esse aqui, mais, né? E tem mais um monte de folhinha espalhada por aqui. Gente, olha isso aqui. Essa aqui, gente, vou até colocar aqui junto com essas, porque à medida que for crescendo, eu vou passar para um vaso maior. Vocês acreditam que é essa? Que vira essa aqui? Tem muita gente aí que mexe com suculenta, sabe? Essa é essa. Essa foi feita por folha. Essa daqui, a gente quando fica assim, ó, pescoçuda, a gente vem e corta aqui o caule, né? E esse caule aqui te traz várias mudinhas. Então é esse o motivo de ter tanta suculenta. E no meu caso é um pouquinho repetida, né? Porque eu não jogo fora as folhinhas. Então aqui, essas aqui já estão bem crescidas. Daqui a pouco eu já vou passar para um vaso só, né? Ela ficar no vasinho dela. E assim vai, gente. A gente vai aumentando o cultivo. Esse aqui eu fiz aquele dia. Fiz um dia desse aí. Ó. Tá cheio. Depois, quanto mais assim for crescendo, for passando o tempo, eu pego e mudo de vaso. Porque senão, esses dias eu comprei, acho que foram 30 vasos. Ou 50, não lembro mais, desse aqui. Gente, tô procurando, não tenho mais. Então, é complicado, né? Então, assim, é isso. Eu vou dar uma encerradinha aqui para eu mexer com as outras coisinhas e depois eu mostro tudinho para vocês, beleza? Olha aqui, gente. Essa folha e essa mudinha. Eu já vou tirar, porque a folha já começa a roubar os nutrientes da mudinha, né? Porque ela já tá bem, tá vendo? Seca assim. Então eu vou tirar e vou deixar ela ali para poder crescer um pouquinho. Essa aqui, ó, outra mudinha. Vou tirar, né? Tirei, vou deixar também secando. E aqui eu tenho algumas que eu já até comecei a colocar aqui nesse vaso aqui e vou. Essas são fáceis. É só, ó, tem umas pequenininhas. Já tem umas que estão com raiz, aí eu vou colocando aqui. Eu vou encher o vaso todo e mostro pra vocês. Tá joia? Ó, gente, eu vou mudar essa aqui. Por quê? A vasilha, a cuia ficou rasa pra ela. Então, eu vou colocar nessa aqui mais funda pra poder ela ficar mais firme, né? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Que eu coloco no fundo a munha, né? O carvão. Até no fundo poderia ser esses carvão assim maiores. E lembrando também, gente, que o carvão, se você for usar, tem que ser carvão novo. Não pode ser carvão de churrasqueira, tá? Por causa da gordura que cai lá no carvão e atrapalha a planta. Pode vir até a apodrecer, né? E você perder sua planta. Então, estou falando por isso. Não use carvão usado, a não ser que seja de um fogão a lenha que você tem e que não caiu nada de gordura, essas coisas, tá bom? Vou aqui, ó. Vou tirar, tirei, tá vendo? Vou dar uma conferida na raiz dela, se tá tudo ok, se não tem nada, para poder replantar. Parece que não tem nada. Geralmente pode dar dermatoide, né? Que é aquelas bolinhas brancas que dá, mas ou algum bichinho na raiz, mas aqui tá tudo perfeito.
Então eu vou jogar um pouco do substrato aqui. Vou até aproveitar um pouco do substrato dela, que o substrato é bom, é novo, tem pouco tempo que eu usei, né? Vou jogar mais um pouco. E aqui eu vou plantar ela para vocês verem. Ui! Plantando. Desculpa aí que o celular caiu. Então vamos lá. Vou jogar a terra. Pega bem assim para ela, se você quer ela centralizada, né? Segura bem no meio para poder centralizar a suculenta. Gente, é muito bom ter suculenta, mas tem que ter muito também cuidado, né? Dedicar um momento para elas, né? Porque não é só ter, né? Ter e botar lá pro quintal e querer que ela sobreviva. Não é assim. Tem todo um cuidado. Sempre estar olhando, saber o que elas estão precisando, que é igual a gente mesmo. A gente sempre precisa de uma vitamina. Quem quiser, tem aqueles adubos, né, que você encontra em casa de fazendeiro ou floricultura mesmo. E aqui está ela no vaso maior. Então aqui eu vou dar para ela espaço para ela poder crescer mais. Depois eu venho e corto o topo dela e faço outra muda. E é assim que vai seguindo. Então, pessoal, aqui eu encerro meu vídeo de hoje com as minhas suculentas, né? Estão aí algumas delas. Não sei se está dando para ver perfeitamente, porque eu tô filmando Mas aí estão, ó. Pessoal, obrigada e até um próximo vídeo com outra coisa, né? Porque aqui esse canal é assim. É Eliana Leone, cabeleireira, Eliana Leone, suculenteira, Eliana Leone na cozinha. E é isso aí. Vamos que vamos, não é mesmo? Falou. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.